Ser confundido por outra pessoa é muito raro ser algo bom. Na maioria dos casos, pedem uma informação perigosa. Às vezes, polícias muito rápidas chegaram em alguns lugares e pegaram pessoas, até espancaram a pessoa, cobrando, fazendo perguntas para a pessoa errada. Tem o caso também de alguns casos em que juízes condenaram pessoas, até mesmo a cadeira elétrica, sendo pessoas inocentes. E teve casos também de maridos que foram traídos pela esposa e acabaram perseguindo e atingindo a pessoa errada. E não era a pessoa certa. Teve até um que pôs fogo na casa de uma pessoa que não era o culpado. Teve uma mulher que foi traída e ela estava muito zangada, ela foi para a rua e ela arrebentou com um carro de outra pessoa, confundindo que era o carro do marido. Só que o carro do marido era outro. O marido já tinha trocado não só de mulher, mas de carro. E aí aconteceu aquilo. E eu, na minha vida, fui muito confundido. Me confundiram com pessoas que não eram eu. Poucos casos foram bons. Vou dar um exemplo aqui. No ano de 99, eu fui até a cidade de Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte. É uma cidade vizinha a Encanto. Encanto é Rio Grande do Norte. E Encanto é vizinho a Hereré, ou Hererê. E Hererê ou Hereré é uma cidade que eu pastoreei 8 anos ali. 8 anos, 8 meses. 8 meses. E eu estava fazendo a minha habilitação, minha primeira CNH, Carteira Nacional de Habilitação, eu estava fazendo em Pau dos Ferros, era o lugar que fazia. E o líder da igreja de Pau dos Ferros, ele deu para mim um certificado de moradia para que eu fizesse lá. Eu precisava de uma declaração de residência para poder fazer. E eu estive em alguns cultos com ele. E em um dos cultos, que eu estava ali, eu recebi a oportunidade e eu cantei a música do Chagas Sobrinho. Temos conosco uma arma poderosa que Jesus Cristo nos ensinou a usar. E quando terminou a música, um dos obreiros me abraçou e disse: Chagas Sobrinho, eu sabia que eu lhe conhecia um dia, pensei que você era mais gordinho, tudo, você é mais magro e tal. Que bom te ouvir. Aí eu falei: não, mas eu não sou o Chagas Sobrinho, o cantor. Mas ele faz parte da Assembleia de Deus em Mossoró, que eu também fiz parte lá. Ele sempre cantava lá, né? Chagas Sobrinho era aquele cantor de bigode no início da carreira. Ele gostava de usar um bigode, né? Um nordestino. E ele gravou muito, cantei muitas de suas músicas, seus louvores. E até recentemente ele veio várias vezes aqui em Lagoinha, Xeré, aqui no Ceará. Ele era amigo de um líder que estava aqui, né? E eu falei, mas não sou. Aconteceu também uma confusão boa, é que em uma cidade chamada Luiz Gomes, no Rio Grande do Norte, um procurador de justiça chamado Marcelino me convidou a pregar ali em um evento. E na ocasião ele convidou um cantor chamado Rildo Freitas, de Itapipoca. E na primeira noite, numa sexta-feira, seria sexta, sábado e domingo, ele me chamou para dar uma introdução da palavra, mas como era só louvor, eu cantei uma música. Na época, uma música do Kleber Lucas. Amanheceu, que bom que a noite passou. É aquela música. Pra valer a pena. Então eu cantei aquela música com playback. E quando foi na segunda-feira que eu estava indo embora, veio ao meu encontro algumas pessoas, mulheres, umas pessoas, e disseram: parabéns, cantor. Dos cantores lá, eu gostei de você, você foi o melhor cantor. Aí eu falei para ela: na verdade, eu não sou cantor. Quer dizer, eu canto sim, mas eu não sou cantor convidado aqui, eu sou pregador, eu vim para pregar a palavra. Mas na ocasião, né? Na ocasião eu cantei. Então, essas confusões boas, elas acontecem, né? Acontecem. E eu posso dizer que às vezes acontece muitas vezes. Mas algo que acontece muito são confusões ruins. É muito perigoso você ser confundido com uma pessoa que está no lugar errado e alguém de uma facção criminosa chegar e pensar que você é um rival. Eu vou falar novamente nesse vídeo que falei no primeiro. Existem vários jovens que têm morrido porque têm postado fotos e vídeos nas redes sociais fazendo o sinal de um V com os dedos, paz e amor, fazendo o sinal de joinha, fazendo o sinal de M com os dedos. Vários sinais que eram permitidos, que eram normais as pessoas fazerem, agora as milícias, as quadrilhas, as facções criminosas têm como afronta, ou tem como alguém que se passa pelo grupo deles porque adotaram um sinal como comunicação, um sinal como desafio, como afronta, ou como ostentação contra outro, eu não sei. É como se tivessem patenteado sinais com os dedos, alguma coisa do tipo assim,
E agora, vários jovens têm morrido, pessoas boas. Eu sempre adverti o meu filho no colégio, olha, cuidado quando tirar foto com os amigos, fazer algum vídeo, cuidado com sinais com os dedos, porque o Ceará mesmo tem estado tomado de facções criminosas e eles se comunicam com os dedos. Antigamente era só a sociedade secreta que no aperto de mão fazia acenos com os dedos e também fazia a mão chifrada e outras coisas. Até a mão chifrada da maçonaria tem que ter cuidado. Se usar o dedo polegar e o mindinho e fechar o restante da mão, já estão tendo como uma afronta de alguma forma, tem que ter cuidado. Estão confundindo pessoas de bem, jovens inocentes, pessoas que não têm maldade e apenas faz uma pose para mostrar um charme, uma selfie, de repente acaba morrendo, pagando como se fizesse parte de alguma facção criminosa. É meninos e meninas, eles não dispensam nada, não dispensam nada. É aí que eu digo, o crime é organizado, então, senhores criminosos, sejam mais bem organizados, ponham um limite nessas coisas. Tem de saber a diferença dos cidadãos para os que não são cidadãos. Não é crime organizado? Tem que ter cuidado com isso. Todo mundo tem que ter cuidado, não é? Não é verdade? Então é isso aí. Então, a confusão, quando ela é feita, e eu fui confundido muitas vezes na minha vida, e você não fica feliz quando você paga por um crime que não é seu. Não é? Eu ouvi tantas músicas dizendo que Jesus pagou por um crime que não era seu. Porque quem merecia ser punido eram outros, eram os fariseus, por exemplo, e não Jesus. Mas aí isso tem acontecido, vários casos de pessoas que têm sido confundido, às vezes de propósito. Eu quero até aqui dizer, introduzindo essa mensagem, que a questão de confundir, tem pessoas que inocentemente podem confundir uma pessoa com outra, mas tem pessoas que ela quer um tipo assim, tem um cara que vive de tirar vidas, ele recebe 200 mil por uma cabeça, não sei o que, é um prefeito, não sei o que, eles tiram as vidas. Então eles querem mostrar serviço. E eles querem ser pragmáticos com aquilo. E para eles não passarem por irresponsáveis, se alguém está alguém está no lugar lá do crime, parece que aqueles passam fogo. Porque, rapaz, eu procurei, não encontrei, eu pensei que era para justificar a sua procura, que ele procurou, não achou, mas não, estava no lugar, então eu fui eficiente, não era a pessoa. Já aconteceu isso aí, claro que aconteceu. Mas a questão de pessoas inocentes serem apanhadas porque o juiz queria mostrar trabalho e tinha de prender um pédor, né, e pegar uma pessoa inocente, isso já aconteceu bastante. E na Bíblia, eu até citei no outro vídeo o caso do Nabote, que foi acusado por 2 homens de Belial, amando da rainha Jezabel, de ter blasfemado de Deus. Ele não blasfemou, ele apenas não quis vender a vinha para o marido da Jezabel, que era o Acabe. Por isso ela forjou o mal contra ele, tirou a vida dele, ele foi linchado, o Nabote foi linchado. Então, hoje tem de ter cuidado. Então, quando eu era criança, eu fui confundido, primeiro, com um louco. Quem me confundiu com louco, primeiro foi o meu pai. O meu pai, ele sempre foi da roça, ele nasceu na roça e sempre trabalhou com a roça. E ele sempre pôs trabalhadores para a roça. E o trabalhador, ele algumas vezes precisava ser avisado por alguém. O trabalhador precisava muitas vezes resolver alguma coisa e o meu pai precisava comprar a comida para o trabalhador. Tipo assim, de manhã, se de manhã come feijão com rapadura, de tarde comer carne, alguma coisa do tipo. Então tinha que ter alguém para ir comprar carne, comprar farinha, ou fazer algumas coisas do tipo. E o meu pai, ele chamava meu primo Valdico, filho da minha tia Maria de Fátima. E o Valdico fazia isso, recebia um dinheirinho do meu pai só para pegar a bicicleta do meu pai e fazer compra, E o meu pai me impunha na roça para trabalhar junto com os outros trabalhadores. Mas os trabalhadores da roça diziam muita piada suja, falavam muita coisa e eu não me sentia bem, né? E eu uma certa vez falei para o meu pai, pai, ao invés do pai pagar o Valdico para ele ir de bicicleta e comprar farinha, uma rapadura, dar um recado, fazer alguma coisa, lhe servir, eu posso fazer. Eu acho melhor do que estar com as pessoas lá na roça, eu sei falar, né? Porque eu era estudioso desde 5 anos de idade, eu sempre gostei de ler e aprendendo alguma coisa, 6 anos, 7 anos, estudando bastante, né? Comecei lendo jornal, revista em quadrinho, livrinho, tudo que eu pegava eu lia tudo, né? Os livrinhos do colégio eu li e relia o tempo todo, e fazia desenhos, né? E eu falando aquilo pro meu pai, ele me teve como louco. Que ali não era comum, que os meus irmãos não falavam aquilo. E o meu pai
passou a me taxar como louco, desde criança, mas eu não era louco. A minha mãe, ela costumava dar uma ordem e falar para os meus irmãos. Meu irmão que já tinha, na época, 17 anos, o outro tinha 14, eu tinha acho que 12 anos. E a minha mãe reclamava e falava, e todos eles ouvia calado, mas eu questionava, eu fazia perguntas. E aí, mamãe me teve como uma pessoa louca, respondão, alguma coisa do tipo, não achava aquilo normal. Algumas vezes ela falava para as pessoas, menino, não dê ouvido ao Francisco não, que isso é uma coisa doida que não sabe o que diz, ele não sabe o que diz. Mas eu sabia, eu questionava, né? Eu sabia. Passou até o momento de, na rua, em alguns lugares, as pessoas diziam, tu é o filho que o Bebel, o teu pai disse que é louco? Eu falei, eu sou eu. Né? Porque meu pai e minha mãe me chamavam de louco, né? Mas eu não era louco, eu nunca fui louco, né? Também pela minha tia. Eu tinha 9 anos de idade e eu era o caçula dos irmãos, dos meus irmãos. É o meu irmão mais velho, o Antônio, o meu outro irmão, Neco, e a minha irmã Neide, e eu, durante 9 anos, eu fui o caçula. Depois nasceu o Chagas e a Gracinha, meus irmãos mais novos. Então, o que acontece? Nasceu o meu irmão mais novo, o Chagas. Eu tinha 9 anos. Aí a minha mãe disse, eu tenho muito cuidado com a minha irmã Maria, chamada Maria Cearense, né? A minha tia. Porque quando ela brinca com a criança, ela judia da criança. Ela acha a criança fofa, ela pega assim na coxinha da criança com os dois dedos, ela aperta que fica marca, a criança chora. Ela morde assim no bracinho da criança, morde que fica marca, a criança chora. Ela dá palmada forte brincando, então eu tenho cuidado. Quando ela falou isso, eu fiquei meio traumatizado com aquilo. E quando a minha tia pegou pela primeira vez o meu irmão Chagas no colo, que eu vi que ela fez de dar uma palmada, eu falei, ei tia, cuidado, né? Cuidado por quê, né? Porque a minha mãe falou que você brinca muito forte com as crianças, não faça isso. Aí ela disse, você tá louco da cabeça? Você é louco? Então a partir dali, segundo a minha própria mãe, depois me contou, né? Ela passou a me chamar de louco. Então, eu fui taxado de louco pela minha família, mas eu nunca fui louco, né? Em segundo lugar, eu fui taxado de delinquente. Isso foi pelo meu irmão mais velho. Eu já tinha 12 anos de idade e eu, como eu falei, eu não era de apenas escutar os meus pais falando e ficar calado, porque senão eu não entenderia. Eu questionava algumas coisas. E mamãe muitas vezes dizia, você não tem medo de dar um tapa na tua cara, meter a mão na tua cara, não? Você pensa que porque você é grande eu tenho medo de você? Porque eu era muito alto, já tinha 1,70 m com 12 anos, né? E ela dizia, o estilo de pessoa da roça, né? Eu não tenho medo de você, não. Você não vem me responder porque os outros ficam calados e você vem me responder, rapaz. Você cuidado com as suas palavras, né? Então, devido eu questionar meus irmãos, questionar minha mãe, questionar eu perguntar, né? As coisas, então, algumas vezes o meu irmão me viu como um confuseiro, como uma pessoa, e também do meu jeito extrovertido de brincar minha coisa toda. Então, algumas vezes meu irmão mais velho disse, eu tenho pena de você quando tu crescer, cara. Tu vai apanhar muito na rua, tu vai apanhar na cara, tu vai apanhar, ficar lá caído lá e não pense que eu vou te defender. Eu não vou te ajudar porque tu é ruim. Tu vai apanhar muito, eu tenho pena de ti, né? E aí, várias vezes o meu irmão falou aquilo, mas aquilo não aconteceu comigo. Quem apanha são meninos delinquentes, né, que são apanhados muitas vezes. Mas eu louvo ao Criador que eu sempre queria o bem. Eu sempre fui muito gozador, engraçado, muito zoeiro, é, é, mas assim, eu nunca fui do mal. E eu com 16 anos de idade aceitei a fé, fui crente, e automaticamente fui ganhando toda a minha família, a partir de mim, minha mãe aceitou, meu pai aceitou, meus irmãos aceitaram, o meu irmão encostado ao mais velho, irmão Nequinho, eu levei a palavra para ele 2 horas da madrugada, ele estava dormindo, eu acordei e falei, e ele aceitou. Então não aconteceu isso, mas eu fui confundido com um delinquente que queria aprender muito, apanhando, né? Mas não aconteceu. Em terceiro lugar, eu fui confundido como um vândalo, um bagunceiro, né? Eu tinha já, eu acho que era 13 anos de idade, ou era 14. Morávamos na Maísa, Rio Grande do Norte. É uma empresa, uma firma, que tem uma vila. Lá dentro da firma tem uma vila. E nós moramos na vila, as casas da vila, as casas bem boazinhas, murada, né? Meu pai ganhou uma das casas, igual a empresa Denox e outras empresas que dão casas para os veteranos, né? E eu lembro que num dia de sábado, o Tonico, o meu primo e eu, o Tonico estava morando uns dias na casa dos meus pais.
nós estávamos em uma feira no sábado, no dia dos pagamentos dos trabalhadores da Maísa. E ali tinha um senhor embriagado, o senhor dançando, muito engraçado ele dançando forró sozinho, ou então com uma mulher imaginária, né, dançando. E eu estava lá em volta, o Tonico e eu. E aí muita gente rindo e vendo lá e ele dançando. Então um rapaz, a semelhança do meu colega do colégio lá aqui em Lagoinha Quixeré, da professora Mazinha, que amassou uma folha de caderno, me empurrou e jogou o papel no colega. E a professora disse que eu fui mal educado. E não fui eu. Um rapaz também pegou um punhado de terra e jogou nele e me empurrou, que eu fui para frente. Ele partiu em cima de mim, pegou no meu colarinho. Por que você fez isso, seu canalha? Eu falei, não, não fui eu. Eu vi, foi você. Aí o meu primo chegou pegando a mão dele. Não, não, não. Não foi ele não, eu estava aqui. Foi outra pessoa que empurrou ele, não foi ele não. Pode olhar a mão dele, tá limpa, não tá suja de terra não. Então eu fui confundido ali por um vândalo, um bagunceiro, mas eu não fiz aquilo, né? Em quarto lugar, isso aí é quando eu era criança, né? Eu era criança. Quando eu era adolescente, eu fui confundido com um crente trabalhoso, um crente rebelde e trabalhoso. Eu aceitei a fé numa tarde do ano de 1993, no ano de 93. E 93, foi 93. E aí, isso foi numa tarde. Quando foi mais tarde, eu estava na casa do meu irmão. Era numa rua, acho que era Alberto Maranhão o nome da rua. Não sei se era essa. Eu sei que era na casa do meu irmão Nequinho. E a minha cunhada, irmã Liduína. Eu estava lá na sala e passou dois irmãos. E um deles me cumprimentou. Eu acho que um deles era o Nilson. Era o Nilson, que era um seminarista de uma igreja chamada Nova Vida. E o outro, eu não me recordo se era o Naldo. Eu sei que eram dois irmãos. E um começou a dizer, você faz parte da igreja Tabernáculo da Fé? Aí ele disse, não, eu faço parte de outra igreja. Nova Vida, parece. E o outro falou, eu sou da Assembleia. Ele disse, mas você sabe que Deus é um que se manifesta em três. Aí o outro falou, não, Deus é três que se mostra em apenas um. Mas como assim? Quer dizer que é três Deus? Não, é um Deus. Mas ele concorda num. Aí disse assim, ó, a Trindade aparece no batismo. E eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu era novo convertido. Eu tinha acabado de aceitar a fé. Aí ele disse, olha, no batismo, Jesus, o Filho, está saindo das águas. E o Espírito Santo desceu na cabeça dele em forma de pomba. Aí era a segunda pessoa da Trindade, o Espírito Santo. E a voz bradou de cima e disse, este é meu filho amado, a ele ouvi. Então, aí era a Trindade. Aí o outro falou, não, a visão de quem teve a visão do Espírito, o Espírito Santo não é pomba. Pomba é um símbolo, é apenas uma imagem. Uma visão, não é a verdade. A voz é a voz espiritual, né? O Espírito que dá vida ao corpo dele. Né? Aí, e começaram a falar aquilo e perguntaram a mim, eu tinha acabado de aceitar a fé, o que você acha disso? Eu falei, olha, eu acho que os dois estão certos. O que vocês falam não é baseado na Bíblia? Sim, então está certo. Aí um deles começou a se revoltar com o outro e disse, olha, tu vai para o inferno. tu tá com demônio, sai dele, demônio. Aí eu falei, agora aí eu acredito que não é correto. Vocês podem debater a nível de ideias, mas não levar para o lado pessoal. E enquanto vocês estão falando da Escritura, tá tudo certo, então não precisa disso, né? Pois bem, sabe o que acontece? O primeiro culto que eu fui na Estrada da Raiz, a congregação, dirigida pelo presbítero Francisco Leite, na época, eu estava no banco lá atrás, uma pessoa disse, ei, o pastor está chamando você. E me chamou lá para a secretaria, lá. E disse assim, ei, rapaz. Eu falei, pai do senhor, ele é crente, né? Pai do senhor. Aí falou, eu soube que você está ensinando doutrinas erradas. Eu falei, não, eu apenas ouvi umas pessoas comentando que Deus é três, que Deus é um, que se manifesta em três. Eu, particularmente, acredito que ele é um que se manifesta em três, mas ele não é três. Digo, mas é uma coisa minha. Mas... Aí ele ficou olhando para mim, olhou para mim, aí ele olhava para mim, querendo arrancar palavras. E eu sou um cara colérico, né, e um pouco sanguíneo, né, que sou aquela pessoa que às vezes fala pelos cotovelos, mas eu, de coração aberto, eu sou sincero, né. E eu disse, o que o pastor está querendo de mim? Está querendo que eu vá embora?
E ele ficou calado, né? Eu disse, quem cala consente, né? Então eu fui embora daquela igreja, né? Fui embora daquela igreja. O que aconteceu? O tempo passou, e aí eu já era pastor, no ano de 2011, eu era pastor, né? E eu fui pregar em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Fui pregar em Mossoró. E aí eu encontrei um amigo, José Hermínio Pereira da Silva, que era secretário de missões. E adivinha quem chegou perto dele? Francisco Leite. Devia ser pastor, né? Eu não sei. Apontou para mim e falou no ouvido do pastor José Hermínio. E aí o José Hermínio olhou, mas José Hermínio, meu amigo, me conhecia. Desde que eu era novo convertido, me deu um terno de presente, conversou comigo, me aconselhou a continuar desenhando, que eu fazia desenho, eu disse que não era pecado, mas eu falei, mas eu não me sinto bem, eu só quero pregar, eu não quero mais desenhar, né? Peguei minha coleção de revistas em quadrinho, que era, eu acho que bem umas 400, e dei para o meu irmão Nequinho na época, e me desfiz de tudo que era desenho, né? Tal. Mas o pastor Zé Hermínio olhou para mim, depois veio conversando comigo e tal, eu falei, pastor, o que foi que o pastor Francisco Leite lhe falou? Ele falou, não, nada não, não importa, esquece. Eu falei, não, mas me diga. Ele disse que você deu muito trabalho para ele. Eu falei, pastor, houve um equívoco. Houve um equívoco aí. Porque eu lembro que na época que havia um líder da mocidade chamado Marcondes, né? Era o genro do irmão Norberto, não falei mesmo Norberto. Parece que tinha uma irmã chamada Semiramis, parecida com Semiramis, Tamires. Eu sei que ele era recém-casado, ele até partiu para a glória numa batida de carro, junto com o sogro. E tinha o irmão, parece que era Ivanildo o nome dele lá. Teve algum dos irmãos que teve algum atrito lá, mas comigo não foi. Eu fui a primeira vez, ele praticamente me expulsou da igreja. Como é que eu dei trabalho para ele? Então, eu fui confundido com um crente trabalhoso em uma igreja que eu não dei trabalho ali, né? Pois bem, e abreviando, porque tem muito assunto pela frente, né? Eu fui confundido com um adúltero, ainda novo convertido, né? Novo convertido. Assim que eu aceitei a fé, eu tinha um vizinho que era auxiliar de trabalho da Assembleia de Deus, que eu fiz parte ali na Assembleia de Deus. Eu aceitei na Assembleia. O irmão Wilson. E o irmão Wilson, ele por longe ainda é primo da gente. E o irmão Wilson cedeu uma garagem que ele tinha, não tinha uma serralheria, na verdade, para ser um ponto, para ser uma congregação, um ponto de pregação ali da Assembleia de Deus. Eu até perguntei, irmão Wilson, você me empresta a chave da igreja para eu ficar orando e lendo a Bíblia lá dentro? Ele disse, na hora. E aí ele me apresentou as pregações de Gilvan Rodrigues e de alguns cantores, Nelson Silva, que parecia Roberto Carlos, então era muito bom ali, né? E eu, novo convertido. Não tinha namorada. Eu sempre fui um cara tímido, não tinha nem namorada na época, nem nada, né? E tinha 17 anos, né? Aí, a primeira ceia que teve na congregação, acho que foi... Ali era um ponto de pregação, era a congregação do Conjunto Nova Vida, dirigido por um diácono chamado Pedro Paiva. E estava lá irmão Wilson, estava lá eu, né? Novo convertido, sentado lá no banco. E foi dirigir a ceia um pastor, que já foi pastor aqui no Ceará, chamado Francisco José. Francisco José, ele era um afrodescendente, era um senhor negro de cabelo branco, né, na época. E ele estava lá no púlpito e não tirava o olho de mim, só olhando para mim o tempo todo, olhando para mim. E pelo que eu vi, ele não gostou de mim, não gostou. E quando terminou o culto, o irmão Wilson, no final de tudo, o irmão Wilson chegou para mim e disse, Francisco, tu tem namorada? Eu falei, não. Disse, porra, o pastor garantiu que você é amancebado, é junto com a mulher da abolição, que você é um prostituto, um adúltero, uma coisa do tipo. Eu falei, foi mesmo. Ele não falou logo pastor, não, ele disse uma pessoa, e aí eu disse, mas me diga a pessoa, ele falou, não posso dizer. Mas a pessoa me garantiu que você é junto com a mulher da abolição, que você é um homem, que você não é um jovem inocente, não é novo convertido, coisa nenhuma, você é um adúltero, alguma coisa do tipo. E eu disse a ele, a pessoa, que você não é, que eu conheço você. Aí eu disse, rapaz, mas quem é? Ele disse, eu não posso dizer. Aí eu fui e usei uma estratégia com ele, né? Quem tem cabeça é para pensar. Eu disse, irmão Wilson, pois eu também sei uma de você, não só eu, mas várias pessoas, que também foi dito para não te dizer. Eu respeitei, né?
Aconteceu algo e várias pessoas disseram que a igreja já estava sabendo, mas você não sabia, não devia saber. Ele disse, rapaz, mas o que é isso? Eu digo, olha, eu lhe garanto que eu não vou procurar a pessoa para dar represália à pessoa não, mas me diga quem foi que eu digo quem foi também. Ele disse, rapaz, foi o pastor Francisco José. Ele disse que te conhece, que você não é crente, que você é um prostituto, que você é junto com a mulher da abolição. E eu disse a ele, não, esse aqui é um novo convertido, é uma pessoa que não tem nem namorada. E ele disse, rapaz, você está querendo me chamar de mentiroso? Está me desrespeitando? Eu sou pastor, rapaz, me respeite. Então, eu tive de ficar calado, mas você não diga nada para ele. Eu falei, tá tudo bem, tá tudo certo. Aí eu disse, olha, foi no seu aniversário que a irmã Zefinha falou que a igreja já estava sabendo do teu aniversário, mas ninguém falasse nada, que ia preparar uma surpresa. Ele disse, rapaz, você me pegou, mas não fala nada. Não, não vou falar não. Então, eu fui confundido com adúltero, eu era novo convertido, né? E digo que até hoje, a mulher que eu conheci maritalmente foi só minha esposa, até hoje, Maria Benes da Silva Lima. Casamos no ano de 97. Eu nunca conheci nenhuma outra mulher, mas ele garantiu que eu era. Mas como é que ele tinha prova? Ele não tinha prova de nada. Se ele me confundiu, ele não tinha certeza. Isso é maldade. Você olha para uma pessoa, será que é porque ele era afrodescendente? Porque eu era branco, tinha os olhos verdes? O meu pai também era quase negro. O meu pai era bem moreninho, a mãe dele, a minha avó, era descendente de índio. A avó dela era índia. E ela era afrodescendente, negra. Eu tenho sangue de negro, né? E tenho pele branca, né? Mas, quer dizer, até recentemente um irmão meu disse, rapaz, mas cabia um processo, né? Pois é, tem essas coisas aí. Então, fui confundido, né? E, detalhe, ele ameaçou o Wilson e disse, você está me chamando de mentiroso, eu sou pastor e você é um auxiliar. Eu conheço o cara, eu estou dizendo porque eu conheço. Aí quando eu fui na sede da igreja em Mossoró, estava lá, pastor Martim Alves da Silva era o presidente. O pastor secretário José Hermínio Pereira da Silva. O segundo presidente era Diomédio, se não me falha a memória. E tinha um pastor chamado Diocleciano, uns líderes lá. E aquele pastor Francisco José, que tinha dito que eu era um adúltero, que eu era um prostituto, sentou lá junto com eles, me olhou lá no banco, na sede, novo convertido, apontou com o dedo para mim e falou nos ouvidos, botou a mão na boca e ficou falando nos ouvidos dos pastores, me chamando de adúltero, alguma coisa. Isso é a igreja, a Assembleia de Deus, que eu fiz parte desde novo convertido, entendeu? O que é isso? Calúnia, injúria e difamação. Injúria não era porque ele achou que eu nem estava sabendo, né? Porque eu não sei, ou talvez que eu soubesse, né? Mas aí eu digo que essas confusões, elas ocorrem, repito, algumas vezes as pessoas são inocentes, mas algumas vezes as pessoas fazem por maldade mesmo. Muitos fazem por inveja, muitos fazem por ciúme, muitos fazem para extravasar o desejo maligno e maldito de fazer mal para as outras pessoas, de incriminar pessoas inocentes. Então isso ocorre. Então isso ocorreu comigo, de eu ser confundido com a coisa que eu não fui. Eu digo para qualquer uma senhora, qualquer uma moça, qualquer uma pessoa, desde que eu sou adolescente até hoje, está aqui no canal, comente quando foi que eu estive paquerando mulher de alguém, ou filha de alguém, ou uma criança, alguma pessoa, ou que eu peguei com a minha mão, ou tentei abraçar, ou tentei passar a mão no corpo de alguém. Não, mas eu, novo convertido, já fui chamado de adúltero por alguém, que talvez ele mesmo fosse, e ele falou isso, fazendo uma confusão sem confusão. Sabe por quê? Porque o Wilson garantiu. Ele, ainda é meu parente, ainda é primo. Ele, eu conheço. Eu sou vizinho dele. Ele é novo convertido, ele não tem namorada, eu conheço. E o líder disse, cale a boca. Ou seja, tá me chamando de mentiroso? Tá dizendo que eu estou mentindo? Cuidado. Ou seja, cuidado, senão eu derrubo o seu cargo, senão você se enrola. Ou seja, você vê. Então, muitas dessas confusões, elas são coisas malignas, que as pessoas fazem de propósito. E tanto ocorreu comigo, que eu estou aqui relatando a vocês. Então, eu não vou demorar com esse vídeo, para ele não ficar muito grande, né? Essa é a parte 2. Já fiz um vídeo sobre fui confundido, né? Essa é a parte 2. Quero que você diga nos comentários o que você acha, se você já foi confundido de uma forma benéfica, se você já foi confundido de uma forma ruim, né?
E como aconteceu tanto comigo, eu achei importante mostrar isso aqui, não para as pessoas que não simpatizam com a gente, né? Porque tem pessoas desse tipo também no canal, que eles olham para a gente por uma palavra, por uma informação, tem uns 230 vídeos, mas em um vídeo ele quer definir a vida da gente, o destino da gente, a personalidade da gente, ele quer definir se a gente vai para o céu, se a gente vai para o inferno, só porque olhou e gostou ou não gostou. Aí já tá, esse é isso, esse é ímpio, esse é aquilo, esse não conhece Deus, esse é perdido, esse não é pastor, esse é padre, esse é o diabo. Tem pessoas desse jeito. Aqui no canal tem também. Pessoas que chegam confundindo também, são haters. Essas pessoas andam em todo lugar falando qualquer coisa. Então, tem educação nos comentários, porque gentileza gera gentileza. Então é isso. Estamos juntos. Um abraço. Até o próximo vídeo.